Fala galera, estamos aí iniciando mais uma série de mensagens. Essa série de mensagens eu acredito que uma grande parte irá gostar, que é Estudos do Apocalipse. Eu recebo muitas perguntas no meu canal a respeito sobre o Apocalipse, a respeito sobre algumas coisas que é retratado no livro de Apocalipse. Muitas dúvidas, não só no canal, mas muitas dúvidas também no ministério que eu participo na minha igreja local sobre questão do Apocalipse. Então, a partir daí, eu decidi criar esses estudos, né, essa série de vídeos, essa série de mensagens que eu irei trazer para vocês aí sobre estudos do Apocalipse. Então, para iniciar, eu quero trazer uma introdução daquilo que a gente vai ver ao longo aí de alguns meses. Serão vários vídeos, só quantidade de que eu já programei, são 18 vídeos até agora que eu já programei para trazer para vocês, então será aí no mínimo aí uns 4 meses só de estudo de Apocalipse. Então espero que você goste muito, espero que edifique a sua vida, espero que eu consiga alcançar algumas dúvidas que vocês têm. É claro que não vou conseguir tirar todas as dúvidas, não vou conseguir falar sobre tudo, até mesmo porque existe uma matéria na teologia que estuda só o Apocalipse, que é a matéria de escatologia, e essa matéria é muito grande, então eu não vou conseguir abordar tudo. Eu vou tentar tirar a dúvida, trazer o básico para você entender e para você aprender um pouco mais sobre o Apocalipse e sobre essa matéria que a gente estuda na teologia, que é a escatologia. Então hoje eu quero trazer uma introdução para vocês daquilo que iremos ver ao longo desses meses sobre o Apocalipse. Então, para começar, eu acredito, né, sobre esse livro do Apocalipse, eu acredito que estamos vivendo nesses últimos tempos. Então, para começar, eu quero ler Apocalipse 1, o verso 1 e o verso 2, que está escrito assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, novamente, lá no verso 1, João vai falar assim: foi uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos o que irá de acontecer em breve. Então, por isso que estamos estudando também esse livro, né? Agora estamos iniciando esse estudo desse livro, justamente porque eu creio que muitas coisas que estamos vivendo nesses dias atuais nossos tem a ver com as profecias de Apocalipse. Né? Eu creio, juntamente com muitos teólogos, com muitos líderes religiosos, com muitos pastores, que estamos no início das dores, que é relatado por Jesus lá em Mateus 24, o verso 4 ao 8, que vai dizer assim: Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão ao meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eu creio que estamos ali no início das dores que Jesus relata em Mateus 24. Se a gente continuar lendo o restante do capítulo, a gente vai ver que Jesus relata várias coisas que irão acontecer ali no início das dores, no início ali do fim. E eu creio que a gente está nesse período, não só por causa dessa situação pandêmica que a gente está vivendo, mas por tudo aquilo que é relatado em Mateus 24 e que é relatado em Apocalipse. Né? Pai contra filho, filhos contra pais, o amor se esfriando, né? Havendo muitos falsos profetas. Então, a igreja sendo perseguida cada vez mais, principalmente ali no Oriente Médio. Então, a gente vê que alguns fatos que a gente está vivendo na nossa geração, né, na nossa época de hoje, nos dias de hoje, me leva a crer que estamos ali no início das dores. Mais uma vez, não é só por causa dessa questão pandêmica, mas por todo o cenário que já estamos vivendo e já tem alguns anos já que vem só piorando, que vem só apontando para esse início das dores.
Então eu creio sim que estamos vivendo esse início das dores. Então por causa disso eu quero trazer um pouco mais sobre aquilo que Apocalipse vai falar ao longo do livro, sobre várias questões. Então, ao longo dessa série de mensagens, iremos estudar sobre a tribulação, iremos estudar sobre o milênio, iremos estudar sobre as 7 igrejas, iremos entender os métodos de interpretação do Apocalipse. Então, espero que você goste muito, espero que você fique ligado ao longo dessa série de mensagens. Mas vamos lá entender um pouco daquilo que significa o Apocalipse para a gente fazer essa introdução e iniciar nossa série de mensagens. O termo Apocalipse provém da palavra grega que significa desvendar ou revelar. Então, assim como a gente viu ali no início ali do primeiro capítulo ali do livro de Apocalipse, é uma revelação de Deus ali ao profeta João. É uma revelação das coisas futuras e finais, da vitória final de Deus e do seu Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus Cristo. Transmite sua mensagem por meio de sinais, símbolos, sonhos e visões. Então a gente tem que entender que muitas vezes o livro de Apocalipse vai trazer muitos sinais, muitos símbolos, muitos sonhos ali do profeta, do apóstolo João, e muitas visões ali do apóstolo João ali, daquele discípulo ali de Jesus. João ele tentava descrever figuras futuristas, ou seja, eventos, lugares e coisas para as quais não existia nenhum ponto de referência. Então a gente tem que entender que quando João ele escreve o livro de Apocalipse, muitas figuras que ele via ali, que eram figuras futuristas, muitas coisas que ele viu ali, eram coisas que não existia nenhum ponto de referência. Então, por exemplo, João viu o futuro. Muitas coisas do que ele viu no futuro não existia ali no seu tempo. Então, deixa eu dar um exemplo, exemplificar um tipo de uma coisa que João pode ter visto e que não existia ali um ponto de referência naquela época. Não estou dizendo que João diz isso, mas estou querendo exemplificar para você entender melhor. Por exemplo, vamos supor que João tivesse visto ali naquela época um avião. Não existia avião naquela época. Não existiam voos do jeito que a gente conhece hoje naquela época. Então imagina que João vê um avião. Eu imagino, Sérgio, eu imagino que João, ao contemplar, ao ver aquele avião, ele poderia simplesmente escrever ali: eu vejo ali um pássaro de metal voando. Um pássaro grande de metal voando. João, vamos supor um outro exemplo, que João vê carros, né? Carros igual a gente vê hoje, carros de vários modelos, de várias marcas, de várias cores. Naquela época não existiam carros, existiam carroças. Então, João poderia simplesmente olhar ali e falar assim: eu vejo carroças com rodas de metal, de ferro, né? Fechadas, de várias cores. Então, quando a gente estuda Apocalipse, a gente tem que ter essa visão e esse entendimento, que muitas coisas que João ele viu ali, ele não sabia explicar. Ele poderia tentar explicar de uma forma ali daquilo que ele conhecia, porque muitas coisas que João viu ali não existia um ponto de referência para ele comparar. Se ele visse ali um avião e um carro, qual era o ponto de referência que ele poderia comparar ali, sendo que não existia avião e carro naquela época? Ele poderia comparar, como eu disse, como um pássaro de metal, como uma carroça de metal com rodas, né? Então, uma carroça que não precisa usar cavalos. Então, João, muitas vezes, quando ele vê coisas ali futuras, ele não tinha um ponto de referência. Então, por isso, existe muitos símbolos, existe muita simbologia no livro de Apocalipse. Porque ele olha para aquela cena futura e ele não consegue ter um ponto de referência daquilo que ele estava vendo. Então, ele coloca muitas vezes símbolos e sinais ali daquilo que estava acontecendo, porque ele não poderia simplesmente dizer: estou vendo um avião, porque ele não sabia o que era um avião. Por mais que o livro de Apocalipse e todos os livros da Bíblia são ali guiados por Deus, são ali mensagens ali ditas por Deus, João ele não conhecia ali muitas coisas do que ele estava vendo. E uma outra coisa, muitas vezes João não poderia trazer ali exatamente aquilo que ele queria trazer, porque ele estava ali num contexto ali de perseguição. Então muitas vezes ele devia ali mudar algumas palavras para que ele pudesse entender, para que as pessoas ali pudessem entender o contexto, mas
se pegasse ali um romano ou um pagão, pegasse o livro de Apocalipse, não visse ali como algo afrontador para eles. Então, por isso que a gente vai ver muito simbologia, muitas visões, muitos sinais ali do apóstolo João no livro de Apocalipse. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida aí, deixa seu comentário, me manda aí no chat aí do YouTube, manda aí também nas nossas redes sociais as suas dúvidas, as suas perguntas. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado desse início, dessa parte de introdução ali do livro de Apocalipse e te espero na próxima semana com a continuação da nossa série de mensagens que está apenas começando sobre os estudos do Apocalipse. Que Deus abençoe.